novinha que nada. Hoje Grace completa 34 anos com um corpinho de 20. Desejar muita saúde pra Grace já seria um abuso da nossa parte. Pelo visto, saúde é o que não falta pra esposa do cantor Belo. Excelente pessoa que é e dando toda a alegria para nós. E estude, tá? Esse é o grande patrimônio que sua mãe, que seu pai, que sua família pode deixar para você. Estude, estude, estude e seja uma pessoa realizada. Mas vamos começar o programa Opinião com uma notícia que me chocou hoje pela manhã. Me chocou pelo seguinte: o secretário de Saúde do Estado foi preso, Luiz Soares. A determinação da prisão do Luiz Soares foi feita por um juiz de Nova Canaã. Esse juiz de Nova Canaã determinou a prisão. Eu acho assim, claro, ordem de juiz é evidente que tem que ser cumprida. Mas no Brasil, só tem 2 tipos de prisão civil no Brasil, que é a prisão por não pagamento de pensão. É a única, aliás, só tem esse tipo. É a única prisão civil que permanece no Brasil. O Luiz Soares foi preso, segundo o magistrado de Nova Canaã do Norte, é o magistrado de Nova Canaã do Norte, porque ele recebeu uma determinação para colocar determinada pessoa na UTI e não colocou. Agora, convenhamos, Cuiabá inteira conhece o Luiz Soares, Mato Grosso conhece o Luiz Soares, e há uma coisa que é preciso dizer em alto e bom som: Luiz Soares é um homem honesto, é um homem honrado, é um homem dedicado à saúde pública. Quando pergunto para ele, qual partido que você está? Ele fala, todo partido da saúde pública. É um homem que tem uma vida inteira dedicada à questão dos pobres. E ele foi preso por quê? Porque foi determinado que ele arrumasse um leito de UTI para uma menor. Só que o leito de UTI não existe. O leito da UTI, ou que era para ser atendida à ordem judicial, não é birra do Luiz Soares que não quis ceder o leito. É porque o leito não existe. Aí ele descumpriu a ordem judicial, não cedeu o leito, preso. Ele está lá no fórum. Eu vou aguardar realmente que, tão logo o recurso chegue na mão de um desembargador, que isso possa ser apreciado imediatamente e que seja feito o relaxamento da prisão. Porque uma coisa é defender aqui prisão de grampeador, tem que ser preso sim. Outra coisa é defender aqui prisão dessa turma delatada por Silval, tem que ser preso sim. Agora, um cidadão que é um apóstolo da saúde pública, que é um defensor da saúde pública, eu não conheço o juiz de Nova Canaã, mas não erro em dizer que o Luiz Soares já fez e fará mais pela saúde pública de Mato Grosso do que este cidadão, do que este juiz lá de Nova Canaã do Norte. E uma outra coisa que a gente tem que colocar no debate são as luzes sobre essa judicialização da saúde. Porque, às vezes, os juízes determinam que o Estado tenha determinado tipo de comportamento e o Estado não tem recursos para ter aquele determinado tipo de comportamento. Claro que a saúde não vai bem, claro que a saúde vai mal, no Brasil inteiro. Claro que a saúde precisa de mais recursos, claro que a saúde precisa de mais apoio. Mas não vamos prender exatamente aqueles de mais boa vontade com a saúde pública. Tem que prender os omissos. Tem que prender aqueles que cometem crimes. Mas tudo bem, não estou dizendo que a ordem judicial não é para ser cumprida, é sim, mas vai ter recurso e tem que fazer valer o pacto de São José da Costa Rica. O Brasil é signatário desse pacto. E nesse pacto está de que ninguém pode ser preso civilmente no Brasil, a não ser por pensão alimentícia. É a única exceção de prisão civil no Brasil. Então, que o Luiz Soares seja solto. É uma coisa difícil, embora a saúde esteja capengando.
Haroldo e depois o professor Lorenberg. Olá, Antero. Olá, professor Lorenberg. Olá, telespectador. É difícil porque você vê uma pessoa sendo presa, uma pessoa que dedicou praticamente a sua vida toda às questões da saúde, defendendo a saúde do nosso Estado e tentando resolver problemas gravíssimos da saúde no nosso Estado. Eu tenho uma nota aqui, Antero, que do Ministério Público, de esclarecimento, com relação a isso. Posso ler? Leia. Né? Informamos que a prisão do secretário de Saúde foi decretada de ofício pelo juiz de Nova Canaã do Norte. A Promotoria de Justiça do referido município havia solicitado apenas o afastamento do gestor em razão do mesmo ter descumprido por reiteradas vezes decisão judicial referente ao fornecimento de medicamento a um determinado paciente. O mandado de prisão também não foi cumprido pelo GAECO. Tá? Essa é a nota de esclarecimento do Ministério Público, né? Com relação a esse caso. É mais um dado, né? Um dado e um adendo para que o advogado Luiz Soares possa... Porque o juiz, ele decidiu, então, extra petita. O Ministério Público pediu o afastamento e ele decidiu pela prisão. Isso. Resta saber agora você levantou uma dúvida, e fica a dúvida aí para a nossa produção levantar e nos informar aqui durante o programa, se ele foi preso e também afastado. Porque ele pode ter sido preso e afastado ou só preso. Pois é, isso porque o Ministério Público pediu o afastamento. E o juiz deu a maior. Não sei se deu o afastamento, mas o juiz determinou a prisão. Exatamente. Mas você quer comentar alguma coisa a respeito disso? Não, eu acho que é isso mesmo. Voltando só naquela questão do assunto, né, de dizer que eu espero que isso se resolva o mais rápido possível, porque se trata justamente de uma pessoa completamente voltada para a saúde, uma pessoa honesta, íntegra, que realmente sempre procurou resolver o problema da saúde com boa vontade, né, e muito preparado. Eu acho que eu só aguardo que isso se resolva o mais rápido possível, né? Professor Lorenberg. Senador Antero, professor Haroldo, um grande abraço a todos os nossos telespectadores, em especial, mas um grande abraço mesmo para os nossos telespectadores do Facebook. Aliás, nós nem lembramos desse telespectador do Facebook, mas um grande abraço aos nossos telespectadores do Facebook. E eu quero também mandar um grande abraço para Manuela Paz e Barros. Feliz aniversário, um grande abraço mesmo e que Deus ilumine todo o seu caminho. Deixa eu mandar também, professor, rapidinho, senão eu esqueci de mandar. Manuela, parabéns a você, que Deus te dê sempre muita saúde, muita sorte, muito sucesso na sua carreira, tá bom? Voltando aqui à questão do Luiz, eu concordo em gênero, número e grau com o que disse o Antero a respeito do Luiz Soares, com o que disse o professor Haroldo a respeito do Luiz Soares, mas eu quero acrescentar um outro detalhe, já pegando uma deixa do professor Haroldo. Antes de você manifestar, eu quero registrar aqui, que eu estou acabando de ver aqui, a manifestação do secretário de Estado de Comunicação, Kleber Lima. Ele fala o seguinte: o secretário de Saúde, Luiz Soares, preso na manhã desta sexta-feira, não é bandido, mas sim uma vítima. Veja o absurdo dessa decisão. Kleber afirmou que Soares foi preso por uma dívida de R$480, referente a um remédio que é a atribuição do Ministério da Saúde e seu fornecimento. As primeiras informações davam conta que Soares foi preso por descumprir a decisão judicial do juiz de Nova Canaã do Norte para internação de um paciente em UTI. O Ministério Público chegou a pedir o afastamento de Luiz Soares do cargo, porém foi negado pela juíza Anglise Solivan de Oliveira. Consta na decisão que Soares estaria empreendendo esforços para que não seja encontrado para ser notificado pelo oficial de justiça. Ele ainda estaria contando com a ajuda da equipe da Secretaria do Estado de Saúde. A informação passada pelo jornalista Kleber Lima, que age, mais uma vez, eficiente e rapidamente e coloca aqui o motivo da prisão. Uma dívida de R$480 de medicamento, referente a um remédio que não é atribuição da Secretaria do Estado de Saúde. Essas coisas precisam ficar esclarecidas, gente. Precisam ficar esclarecidas, porque daqui a pouco, sabe o que vai acontecer, professor Lorenberg? Os de bem não vão querer entrar na vida pública. Exatamente. Por que um homem honrado de bem, como é o Luiz Soares, vai continuar na vida pública? Para quê? Para isso? Para essa humilhação? Para sofrer desgaste todos os dias e todas as horas, aí é complicado. É verdade. Mas eu quero chamar a atenção, até para colocar mais pimenta ou mais lenha na nossa fogueira, até para provocar o nosso telespectador. Veja bem, o juiz pode agir por ofício? Pode.
Mas a gente não pode perder de vista que ao agir por ofício, ele está trazendo para ele, para a pessoa dele, o protagonismo de todo o processo. Ele pode em determinados casos. Não é sempre que ele pode agir de ofício. Não. Exatamente, mas o protagonismo para ele é muito perigoso. É muito perigoso porque coloca, além do seu trabalho, da sua competência, algo que é muito perigoso, chamado vaidade. A vaidade do cargo. Esse é complicado porque agride de morte aquilo que nós chamamos de Estado de Direito e Estado democrático. O juiz precisa ter muito cuidado, muita prudência. Ontem eu chamava a atenção do nosso telespectador com relação ao governador Pedro Táxi, com o pronunciamento que ele fez, que ele colocou em conflito o poder executivo com o poder judiciário. Hoje eu estou chamando a atenção para uma outra questão, a falta de prudência também a respeito do protagonismo do juiz quando age desta forma. Ele chama tudo para ele, colocando o seu ego, a sua vaidade acima de qualquer princípio democrático e de Estado de Direito. E é justamente aí que perde-se o objeto e mira-se no sujeito, professor. Exatamente. O que é um erro ontem fatal. A reação ao pronunciamento do governador Pedro Táxi foi extremamente desgastante para o governo. Foi. A OAB deu nota oficial. A AMAN. A AMAN, a Associação dos Magistrados, deu Fortíssima nota aquela nota da AMAN. Ado, cada um do seu quadrado. Quer dizer, o governador teve uma outra decisão ruim para ele ontem ainda, porque ele fez o pronunciamento anteontem, 18h30. A grande divulgação foi no dia de ontem. E no dia de ontem, à tarde, o Superior Tribunal de Justiça negou a liberdade do Zaqueu. Seriam os membros do Superior Tribunal de Justiça parciais também? Quer dizer, a tese dele vai desmoronando, assim, né? Porque na beleza do duplo grau de jurisdição, a tese não se sustenta. Mas isso daqui é o seguinte, eu conversei hoje com o deputado Botelho está preocupado com isso. O deputado Botelho me informou hoje que chegou a pedir ao governador para não fazer o pronunciamento. E ele não atendeu, ele resolveu fazer o pronunciamento. Porque ali, eu vejo que ali no governo, assim, eu vou partir para o enfrentamento. Aí os caras, ao invés de ponderar, mostrando ao governador, isso aqui pode não ser bom, por isso, por aquilo, os caras estão querendo lá apagar fogo com gasolina. E gasolina não apaga fogo. Gasolina toca mais fogo. E o pior é que o mais prejudicado de tudo isso é a figura do governador. Não é o governo só, não, e é o governo como um todo, e ele especialmente. Ele especialmente. Aí é que falta, Haroldo, a pessoa de um articulador político dentro do governo. Não existe essa figura. Essa que é a questão. Porque essa pessoa pode falar, mas esse governador, isso Chama o pode bombeiro, trazer problemas e pode trazer prejuízo. Por mais que o governador tenha razão. Chama o bombeiro. Se ele é um contribuinte, Apaga fogo. eu vou assinar embaixo todas as palavras que ele disse como contribuinte, como eleitor. Mas a figura do governador impede ele de fazer aquele pronunciamento. É evidente que ninguém quer pregar aqui descumprimento de ordem do governador. Mas ordem do governador, quando chega no assessor, quando chega no secretário, o secretário não é para cumprir, gente. O secretário é para ponderar, mas governador, esse caminho não é o melhor, esse caminho, será que não seria o melhor? Vamos fazer uma reunião com umas 3 ou 4 pessoas. Mas muitas vezes o governo não ouve, André. Isso. Não, exatamente. O secretário vai lá, fala, o governo não ouve. Pois vezes, mas o governo não ouve e fica essa confusão que está aí. Com não é bom para ninguém. Todos nós queremos a harmonia dos poderes. Vamos ser sinceros, está trincada. Para dizer o de menos, né? Está trincada a relação com o Poder Judiciário. Eu não tenho dúvida, por exemplo, que o próprio secretário de Comunicação, Kleber Lima, muitas vezes fala, olha, governador, vamos fazer assim, assado, e o governador fala, não quero assim. Eu não tenho dúvida disso. Pois Entendeu? mas não quero assim, mas Sabe? aí você tem que ponderar, tem que estragar a Câmara, tem que atrasar a coletiva, tem que fazer isso, para dar tempo de maturar a ideia. Você não pode ir expondo a figura do governador. Exatamente. O governador está exposto. O governador está exposto. Exatamente. Quer dizer, quando se atira no governo, pega no peito do governador. Não tem ali. O único que defende ali ainda é o Kleber Lima. O resto não tem ninguém.
Parece Não que tem. não existe, né? Parece que não existe. Exatamente. Então é assim, é direto no peito do governador. É bem diferente do que era no governo Dante. O governo Dante era secretário da Casa Civil, eu falava. O Júlio Miller falava. O Antônio Joaquim falava. O Walter Albano falava. Várias pessoas falavam. E só depois chegava no governador. Só depois o secretário de administração negociava com os sindicatos. Quando estava costurando a proposta final, o governador Dante entrava na parada. Porque senão você desgasta o governador. Um time, né? Você tem que ter um parapeito. Sem dúvida. Mas vamos aos outros destaques do programa Opinião. Secretário do Estado de Saúde, Luiz Soares, é preso por não cumprir liminar judicial de Nova Canaã do Norte. Vamos exibir no programa Opinião um trecho do áudio divulgado pela mídia nacional, pelo jornal Folha de São Paulo, que traz supostas revelações do ex-chefe de gabinete do governador Silval, que é o Silvio Correia. E nós vamos chamar a atenção do telespectador. O que foi divulgado por toda a imprensa foi uma desatenção da imprensa. O Silvio não disse o que está na imprensa. Preste atenção no áudio. Está errado. O que está na imprensa é errado. Ele não disse, eu só revelei o que quis. Ele diz outra coisa. E nós vamos provar hoje aqui no programa Opinião que ele diz exatamente outra coisa. E o áudio que já estava sendo visto como tábua de salvação do Emanuel Pinheiro, Não tem nada disso. não tem absolutamente nada disso. Pronto. Pode Você significar não ouviu, inteiro. Haroldo? Tem que ouvir o áudio. Você vai ouvir o áudio daqui a pouquinho. Meu aí Deus você do vai céu. opinar. Então tá tudo embolado o trem. Ele teria admitido que omitiu informações à Procuradoria-Geral da República e ainda que Silval Barbosa não teria provas para sustentar acusações. Nada disso está nos autos. Não brinca. Uma sexta-feira. Nada disso está no Eu ouvi áudio. 2 vezes o áudio. Você vai ver também. Fórum Sindical pressiona o Ministério Público para afastar os deputados estaduais envolvidos no escândalo. E por falta de justificativa da Prefeitura, o Tribunal de Contas mantém a suspensão do repasse de 6,7 milhões à Câmara de Cuiabá. O programa Opinião está quente, hein? Está só começando. Manda para cá a sua opinião. Bem, nós começamos o programa Opinião. Chamando o bombeiro. Não, chamado bombeiro. Porque do jeito que tá esse programa hoje. A opinião dos telespectadores. Vamos colocar a opinião na tela, por gentileza? Vamos colocar. Pode pôr na tela. E nossos processos que ficam anos parados sem solução. Eu mesmo tenho um processo contra um banco que já tem 5 anos sem solução. Cadê a punição do juiz? Marco Antônio do Marajoara. Marco Antônio, muito obrigado pela audiência. No processo civil tem lá 2 prazos do juiz. Letra morta. Quem tem prazos são as partes. As partes têm que cumprir os prazos. E olha, nós estamos vivendo no estado mais eficiente do Poder Judiciário do Brasil, sabia? O Conselho Nacional de Justiça acaba de publicar, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso é quem mais rapidamente decide as ações. Ixi, então o retrato tá Entendeu? feio do país, viu? É quem mais rapidamente decide as ações. Então, está de parabéns o nosso Poder Judiciário, mas tem que fazer... também tem que tirar um pouco da sociedade esse espírito da litigância. Né? Muita coisa pode ser acertado fora, com acordo, com conciliação. As pessoas levam lá para o Estado juiz, tomando tempo do Poder Judiciário. Vamos colocar mais mensagens na tela, por gentileza. Este governo vai de mal a pior. Secretário preso na educação, tornozeleira na segurança pública e agora na saúde não cumpre decisão judicial. Parabéns, Justiça. Maria de Várzea Grande. É trabalho para burro. Acaba a imagem realmente ficando ruim. Né? Porque toda hora Porque tem um probleminha. o tripé do governo está complicado, né? Saúde, Pois é. segurança e educação. Vamos colocar aí mais mensagens na tela. Boa tarde, Antero. Vi ontem em outra emissora que vem aí uma nova delação
que poderá livrar o nosso prefeito Emanuel Pinheiro. Eu acho que nada justifica aquelas imagens, ele colocando dinheiro no bolso. Prefeita do interior, você pode ver que depois daquela delação, ela nunca mais apareceu na televisão para se defender. Estranho, que nem para falar da inauguração da Praça da Prefeitura. Eu sabia que ele apareceria depois que inventaram uma nova montagem para livrá-lo. Mas o povo não é besta. Obrigado pela atenção de todos. Desculpe. Zico. O marido Teixeira, dela... do CPA 4. O marido dela, o deputado Oscar Bezerra, estava na imprensa e deu uma cotovelada na boca de um jornalista. Porque o jornalista disse que não entendeu por que ele levou a cotovelada e estava distribuindo parte de uma publicação lá da citação dele na delação do Chibó Barbosa. Ele não entendeu por que o deputado bateu nele. Mas peraí, não entendeu. Mas veja bem, jornalista não é proibido de divulgar que Oscar... Aliás, o presidente do sindicato, o presidente do sindicato de jornalista tem que agir. Tem que agir mesmo. Tem que agir. Foi no evento lá da inauguração. Não, eu sei, foi na inauguração lá em Juara. O jornalista é livre exatamente para distribuir o jornal dele, onde ele criticava o prefeito e criticava o deputado por causa das imagens. Queria o quê? Que elogiasse? Pois é. Por causa daquelas imagens? Estava só então, falando assim, a verdade. Esse direito de crítica é um direito, o direito da distribuição do jornal é um direito, e a agressão não é a solução. Se acha que tem alguma calúnia na publicação, recorra ao Poder Judiciário. Claro. E não venha dar uma de machão, bater nos outros, porque seria muito melhor que fosse macho para não fazer coisa errada, né? Exatamente. Para não pegar coisa errada. Vamos lá, tem mais matérias aí no... boa tarde, bancada. Acompanho esse programa desde a primeira temporada. Olha, o que esses políticos querem aprovar o fundão. Esses políticos não estão nem aí para o Brasil. Profanos, ladrões. Resumindo, esse Congresso Nacional é uma ilha da fantasia. Ademar Paiva, do Centro de Cuiabá. Que é verdade. O senhor viu qual que é a proposta do fundão agora, do Sim, Roberto Jucá? Absurdo, Lá do Senado, né? Do Senado. Tira 50% da educação, tira 50% do dinheiro da saúde e passa para político fazer campanha. E o mínimo, pode ser mais. No mínimo. No mínimo, Que pode ser daria mais. 3 bilhões e 400 3 bilhões e 600 milhões no mínimo, podendo chegar a mais. 8 bilhões. A 8 bilhões. Mas existe também uma outra proposta. Não, Número Jucá, né? Tem aditiva, tem essa, e além disso autorizar festa, autorizar bingo. Do Não vai de Jucá. autorizar festa, promoção até tudo bem, autorizar o partido a fazer Para dar a arrecadação. Mas tem outra proposta que tira 50% do horário político eleitoral no rádio e na televisão. Não, é nessa a também. compensação Acrescenta fiscal. mais isso. E acrescenta mais emendas parlamentares. É 50% de emendas parlamentares. É uma proposta só. uma coisa só. Os 4 bi lá da emenda parlamentar e mais alguns bilhões de reais, porque o horário não é gratuito, coisa nenhuma. É pago. Ao contrário. É pago para as emissoras. Aí Exatamente. deixa de ter aqueles horários eleitorais de terça e de quinta-feira, e aí ao invés de pagar o horário para o partido se expressar, esse dinheiro iria para os candidatos fazer campanha. Exatamente. É um negócio bacana, bacana mesmo. Vamos colocar aí mais imagens na tela. Eles querem tirar dinheiro da saúde e da educação para fazer campanha. Que beleza. Antero, a decisão proferida por juiz de primeiro grau de jurisdição é nula. Ipsus iure, por força do artigo 72, caput da Constituição do Estado. Zé Vitor Gaglione. Tá aí. Ele está falando da decisão Do juiz lá de cima, do lá. juiz de Nova Canaã. De Nova Canaã. E olha quem está falando. José Vitor. Aí sabe tudo. É craque, é craque. É craque. Zé Vitor é craque, é meu irmão. Meu irmão também, E meu amigo. Meu amigo. Meu amigo também. E muito estudioso. É verdade. Especialista em direito constitucional, e ele está dando até o caminho aí. Mas, aliás, o Luiz está bem assessorado, porque o Rogério Galo está lá e deve argumentar isso. Tomara que isso venha a lume imediatamente. A repórter Iena Bagossi tem mais informações sobre a prisão do secretário estadual de saúde, Luiz Soares. Ele foi conduzido à carceragem no Fórum de Cuiabá por descumprir uma liminar judicial de Nova Canaã do Norte. É com você, Ieda. Boa tarde.
Foi sem áudio mesmo? Foi sem áudio, nós vamos pedir de novo, não vamos? Como é que fica? Chamamos, não chamamos? Está com áudio, não está com áudio? Né? Bom, Estou falando. a decisão é essa, né? Os motivos até já foram colocados para a opinião pública, né? Que foi pela falta da compra de um remédio de 480 Mas sabe o que eu acho reais. difícil, Antero? Quem está ligando aqui? Depois eu falo com meu pai. Sabe o que eu acho muito difícil, Antero? Porque você pega, hoje cedo eu acordei, também você ficou anestesiado com essa informação da prisão do secretário de Saúde, Luiz Soares. O que eu acho muito complicado é assim, você liga, você entra no computador, você tem todos os sites dessa notícia. O secretário de Saúde, Luiz Soares, foi preso. Até você... É um desgaste de imagem. Porque ele tem uma história, Luiz Soares. O Luiz Soares tem uma história na área da saúde, se dedicou a vida inteira à questão da saúde, né? Até ele reverter isso, de certa forma, esse desgaste de imagem é muito ruim, né? Porque o nome dele apareceu em todos os sites, né? Dizendo que ele tinha sido preso. Enfim, vamos torcer para resolver isso o mais rápido possível, né? Mas, Haroldo, tem um detalhe aí, que não apenas nesse caso, mas de uma forma geral. A falta de comunicação por parte do governo do estado, não só de Mato Grosso, mas do país todo. Tem que colocar para a população, de uma forma muito transparente, o que é particularidade do governo federal, o que é particularidade do governo estadual e o que é particularidade do governo municipal. Mistura-se tudo, como se tudo caísse nas costas do governo estadual, e não é. O senhor está certo, e tinha que ter uma outra política de comunicação. À medida que for chegando o liminar, sendo divulgado, essa liminar aqui vai ser atendida, essa aqui não pode ser atendida. Exatamente. Por isso, dando publicidade disso. Pelo menos nos sites. Sem dúvida. Meu pai estava ligando Pelo aqui... menos no site da Secretaria de Saúde. Sim. Meu pai estava ligando aqui, Antero, porque conhece muito bem o Luiz Soares. Né? Foi deputado junto. Quem né? conhece o Luiz Soares fica indignado com isso. Completamente indignado com essa situação, né? E com isso que estão fazendo com ele. O Luiz vai ter solidariedade de muita gente, eu não tenho nenhuma dúvida. Pode chamar? Então nós vamos chamar Ieda Magossi. Agora Ieda Magossi com som. Olá, Ieda, boa tarde. Olá, Antero, boa tarde para você, boa tarde a todos. O secretário de Saúde do Estado, Luiz Soares, está preso neste momento na carceragem do Fórum de Cuiabá. Segundo as primeiras informações, é que ele teria descumprido uma ordem judicial que determinava a internação de uma criança no interior do estado, no município de Nova Canaã do Norte. A partir da 1h30 da tarde, ele deve ser conduzido para uma audiência de custódia que será realizada na Sexta Vara Criminal e presidida pelo juiz Bruno de Oliveira Marques. Também estão aqui no fórum os secretários de Estado, o de Comunicação Kleber Lima, o da Casa Civil José Adolfo e o procurador do Estado Rogério Galo. Ieda Magossi para o programa Opinião. Essa é a informação que circulou para a imprensa, né? Que foi o não atendimento da internação de uma criança. De uma criança. E agora o Kleber Lima está dando uma outra informação. Do medicamento de que 480 é um medicamento de 480 reais e que não seria responsabilidade do secretário de Saúde. Mas em qualquer das situações, se o Estado não tem condições de atender, a prisão vai resolver. De forma nenhuma. A criança vai ser atendida? Não, vai continuar do mesmo jeito. Nós vamos deixar de ter um bom gestor da saúde. Sim, claro. Porque, vamos ser sinceros, o governo Pedro Táxi, ele fracassou na saúde. A esperança que tem de arrumar a coisa é o Luiz Soares. Porque os secretários anteriores fizeram uma bagunça na Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso. Estava muito ruim e ainda está ruim. Aliás, para ficar ruim, precisa melhorar muito. Para ficar ruim, ainda tem que melhorar muito. Está saindo do péssimo. Mas depois que o Luiz Soares entrou. Agora, com esse tipo de decisão... Agora tira o gestor, quer dizer... Eu gostaria, inclusive, de pedir para a produção do programa para ver se foi determinado só a prisão ou se foi determinado também o afastamento. Ou se foi determinado também o afastamento. Mas, segundo o nosso José Vitor Gagaglione, a decisão é nula. É nula. Então, se a decisão é nula, tanto faz. Acabou. Um caso como o outro, né? Vamos lá para o outro VT, é isso? A polêmica sobre a suplementação do Tribunal de Contas
sobre a suplementação da Prefeitura para a Câmara Municipal de Cuiabá. O Tribunal de Contas do Estado, com a sua nova formação, reunido, manteve a suspensão do repasse de 6,7 milhões de reais para a Prefeitura de Cuiabá. É mais uma reportagem da Solerte e Ana Magossi. Por unanimidade, os 6 membros do Tribunal de Contas do Estado mantiveram o bloqueio do repasse de 6 milhões e 700 mil reais que seria feito pela Prefeitura para a Câmara de Vereadores. Os conselheiros foram favoráveis ao relatório do conselheiro Luiz Carlos Pereira, que argumentou dizendo que o remanejamento da suplementação causa danos aos cofres públicos e fere a lei orçamentária do município. Até pelo momento delicado que gerou, né, toda essa celeuma de se questionar o ato, a legitimidade não foi por aquela convicção republicana, teria sido por outro motivo, por alguma outra razão. Se houvesse já de plano uma explicação, olha, estou fazendo isso, mas o orçamento era aquele, eu precisava, não poderia entrar em nada, quer dizer, só isso talvez já não houvesse tanto problema. Na decisão de manter a interdição, os conselheiros entenderam que, por medida cautelar, o recurso deste repasse não deve ser utilizado, já que houve ausência de justificativa. O tribunal entendeu, em caráter cautelar, ou seja, sem aprofundar o exame do mérito, que esse dinheiro não pode ser utilizado pela Câmara pela ausência de uma exposição justificada, ou seja, caberia à Prefeitura justificar porque anulou dotações de alguns órgãos para repassar para a Câmara Municipal nesse momento. Isso não tem nada a ver com a questão da criação de uma possível CPI contra o prefeito? Isso não foi objeto de discussão aqui pelo Tribunal de Contas. Cabe agora à Prefeitura e à Câmara de Vereadores apresentar a documentação para que o processo seja analisado com mais profundidade. Depende muito da agilidade dos interessados, no caso a Prefeitura e a Câmara, em encaminhar toda a documentação que foi solicitada. E o relator vai examinar dentro do prazo regimental. O decreto autorizando a Prefeitura a fazer o repasse à Câmara de Vereadores foi feito logo em seguida que o Legislativo Municipal não deu sequência à Comissão Parlamentar de Inquérito, proposta para investigar o prefeito Emanuel Pinheiro, que foi flagrado em um vídeo recebendo dinheiro, supostamente propina, na época em que era deputado estadual. O vídeo faz parte da delação premiada do ex-governador Silval Barbosa. Segundo o procurador-geral do município, a Câmara de Vereadores não vai conseguir fechar as contas sem o repasse e negou que o pedido de suplementação só foi feito após a discussão da CPI do Paletó. O que a Prefeitura está fazendo é apenas um ato de justiça. Veja que no ano de 2016, a Câmara tinha um orçamento de 45 milhões e só foi possível fechar as contas demitindo funcionários todos em novembro e dezembro do ano passado. Neste ano, com orçamento menor, seria impossível a Câmara fazer sua gestão. Então, requereu-se a suplementação. A suplementação foi totalmente legal. Todos os atos dela, dentro da municipalidade, os pareceres, as análises, os estudos, todos esses procedimentos estão no processo agora do Tribunal de Contas. Eles vão poder vislumbrar isso. É que na decisão cautelar foi sem ouvir a parte contrária. Agora os elementos estão ali. Bem, se esses elementos convencerem, o Tribunal de Contas pode voltar atrás. Lembrando que a Câmara demitiu na gestão passada e voltou a contratar todo mundo de novo. São 400 funcionários. Eu não estou discutindo aqui, não quero levantar discussão, né, com relação se me parece, salvo engano, que o repasse ele é legal, né? Sem problema nenhum, não estou, né? O momento que eu acho que não foi oportuno, porque gerou uma certa polêmica com relação a tudo isso, né? Mas o meu questionamento é com relação à necessidade dele, né? Até porque 400 funcionários numa Câmara, eu acho que é muita gente. A questão é a seguinte, média de 20 por A questão vereador. é a seguinte, nós estamos no primeiro ano da atual legislatura. Funcionários, entre aspas, que são comissionados, automaticamente eles estão fora do serviço. Terminou a legislatura, terminou o mandato, Haroldo, eles estão fora, automaticamente estão fora. Agora, essas pessoas todas podem ser recontratadas. Sim. Não é em função disso
que justifica os 6,7 milhões de reais no mês de agosto. Olha a diferença, de agosto para janeiro. Olha a diferença. Um outro ponto que é preciso observar. Não, sabe qual que é a tese dos vereadores? É que se não houver a suplementação, eles vão ter que demitir 400 e poucas pessoas. Que são, e por que criou esse corpo lá contra o vereador Felipe Velatão? Porque o Felipe Velatão foi um que foi à justiça e conseguiu a suspensão. Isso. Né? E eles criaram esse corpo contra o Felipe Velatão, por quê? Se tem que demitir os 400 funcionários, onde são esses funcionários? São os funcionários de confiança do gabinete de cada vereador. Que são quem? São os cabos eleitorais da campanha de cada vereador. São desnecessários do ponto de vista da função da talvez tenha que demitir. Média de 20 por vereador, professor. 20? 23, professor. 23. 23 por vereador. Ah, tenha paciência. Mas o que eu chamo mais atenção é o seguinte. O gestor público e, na verdade, o vereador ou a mesa diretora está fazendo o papel de um gestor público ali, e todos os vereadores são agentes públicos, deveria ter o cuidado para não sofrer desgastes desnecessários. Você saiu de uma não aprovação de uma CPI dentro da Câmara e no dia seguinte você tem a autorização de 6,7 milhões de reais. O que vai levar isso em consideração o nosso telespectador, o eleitor e o contribuinte? Pagou para não ser aprovada a CPI. É isso que eles vão colocar na cabeça e com razão. Porque nada justifica, depois de uma rejeição do número de vereadores possíveis para o pedido de uma CPI, que é o número de 9, não foi rejeitado, não foi conseguido um número suficiente. No outro dia seguinte vem esse valor de 6,7 milhões. É essa que é a questão. Bem, nós vamos ao intervalo e voltamos. E voltamos com essa bomba, hein? Não teve esse negócio do Silvio dizer que ele só falou o que quis. O áudio é muito diferente, você vai ouvir daqui a pouco. A partir de agora, você vai conhecer mais uma empresa do Grupo Gazeta de Comunicação. Eu sou a Cultura FM, a sua nova companhia. Sintonize 90.7 e sinta o som. Que traz lembranças. Que relaxa. Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia. Que traz alegria. Eu sou a Cultura FM, a sua nova companhia. Vou te deixar bem informado com as principais notícias do dia, informações ao vivo do trânsito. Vou te levar aos principais eventos e te presentear nas melhores promoções. Eu sou a Cultura FM. Sintonize agora 90,7 e sinta o som. Com o programa Opinião e voltamos com o programa Opinião e voltamos com a opinião do telespectador. Coloca na tela, por gentileza. Luiz Soares já passou pelo pronto-socorro há anos atrás. O que ele fez? Se tivesse feito, não estaria do jeito que está. Estou indignado com a defesa de vocês a ele. Mas a justiça e a opinião temos que respeitar, não é mesmo? Maria do Alvorada. Tá bom, Maria, eu respeito a sua opinião. Respeito à justiça, a decisão da justiça tem que ser cumprida, mas, com todo o respeito, eu mantenho a minha opinião. Eu vou dar só uma informação para você. O Luiz Soares, quando passou pela Secretaria de Saúde, ele fez com recursos próprios, sem pedir um centavo a mais para o prefeito Wilson Santos, 26 novas unidades básicas de saúde em Cuiabá, aumentando à época o atendimento preventivo da saúde pública. Eu tenho uma convicção. Eu ajudei a nascer o SUS. Eu fui constituinte em 1986. Foi lá na Constituinte que nasceu o SUS.
Eu tenho uma convicção, que o Luiz Soares é excelente secretário de saúde. Mas está fazendo um papel excelente no Estado, ele está arrumando o Estado. Embora o Estado esteja ainda muito desorganizado. E convenhamos, Maria, não é por culpa dele. Mas eu respeito sua opinião e pode mandar crítica para nós, não tem problema nenhum. Vamos colocar outra opinião na tela, por gentileza. O governador parece uma criança mimada e birrenta. Não aceita opiniões e só faz o que quer. É um absurdo. Ana de Cuiabá. A Ana está emitindo opinião com relação a essas opiniões do governador Pedro Taques. Colocar na tela, por gentileza. Boa tarde. Faço uma pergunta. Por que o Silval mentiria em uma delação premiada se isso agravaria ainda mais a situação dele? Eu acho que é tudo verdade. Pode até não ter prova de tudo, mas que é verdade é. Douglas de Várzea Grande. Ô, Douglas, tirou daqui, né? Tá certíssimo. Eu imagino que ele pode ter erros ali de números, de datas, de não sei o quê, etc e tal, mas eu não acho que ele, orientado por quem foi, que ele faria alguma bobagem. Aliás, daqui a pouco, nós vamos provar, nós vamos mostrar e provar de que o Silvio não disse essa frase. Eu só falei o que quis. Não foi essa a frase que ele disse. E, portanto, não há omissão. E tem uma nota oficial, inclusive, dos advogados do Silval e do Silvio. Daqui a pouquinho, hein? Tem mais matéria? Boa tarde. Eu sou Laerte de Várzea Grande. O Estado está do jeito que o governador Pedro Taques quer. Justiça. Então tá ruim, né? Porque o Estado tá ruim. Muito. O governador, muito provavelmente, quer um Estado melhor, né? Vamos chamar a matéria, né? Tá. Vocês querem ouvir minha opinião com relação ao Estado? Porque vocês ficam falando desses dois aí e não perguntam nada para mim. Não, então, o Brasil vai ouvir. Haroldo Arruda. Por favor. Não, eu acho que melhorou muita coisa. Eu acho que o governo passou por uma dificuldade muito grande, vem passando por uma dificuldade muito grande, com problema de crise que não é só do Estado de Mato Grosso, apesar de nós termos o agronegócio, né, o país passa por uma crise muito grande. Nenhum outro governo passado passou com tanta crise como nós passamos agora. Então, o Antero não concorda com isso. Então, mas eu acho que houve assim avanço na educação, na saúde, uma série, na questão dos transportes, houve sim avanço sim. Tem problema? Tem. Isso qualquer governo tem. Paciência. E a saúde vai melhorar. Tá certo, falou o nosso Haroldo. Não, é a minha opinião. Eu estou aqui para dar opinião tá ou só para ficar ouvindo os dois falar? Você falou, foi eu que falei. Foi você, então falou Haroldo Arruda. Fica bravo comigo. Nós vamos mostrar o seguinte. Nós vamos mostrar agora o áudio, porque a imprensa divulgou, só explicando o seguinte. A imprensa divulgou que o Silvio teria dito... O Silvio foi procurado pelo Alan Zanata. Alan Zanata também é ex-secretário do Silval. É muito amigo do prefeito Emanuel Pinheiro. Dá para perceber que na visita que o Alan Zanata fez, ele queria de todas as formas livrar a cara do prefeito Emanuel Pinheiro. E o Coxinha ali por perto, né? Tem um tal de Coxinha que eu nem conheço. Pois é, ali por perto. Aí é o seguinte, ele vai, conversa daqui, conversa dali, e toda a imprensa comprou uma versão que o Silvio teria dito o seguinte: eu só falei o que quis. E não é isso que ele falou. Então nós vamos mostrar o áudio, né? Esse áudio do Silvio está com ruim, está ruim, está com péssima qualidade. Nós editamos trechos do áudio. Esses trechos foram citados nas reportagens, inclusive da Matéria Nacional. Houve um descuido da imprensa e, a partir do erro da Folha de São Paulo, o erro veio também para toda a imprensa de Mato Grosso. Dominó, então. Todo mundo. Todo mundo errou nessas observações de que o Silvio teria falado, eu só falei o que eu quis. E não foi isso que ele falou. Vamos ouvir o áudio, os trechos mais importantes editados. Por gentileza, coloca na tela. Você falou que eu tinha um monte de coisa, tinha documentos. Mas não tinha nada. Eu acho que não tem nada. Nada que você volta falando que tinha valor. Nada. Eu não tenho nenhuma acusação dele. Ele
que tem do... Você acabou de falar do Silvano e do Wagner. Não vi. Como que trocava essa porra, Silvio? Como trocava o quê? Era uma câmera e só ligava na hora, não carregava, né? Não, foi só um dia. Foi um dia. Entendi. Eu tinha 450 mil euros, uma pessoa que acabou, tive que acabou, não tem mais fazer nada. Nunca mais. Só um dia que eles foram lá fazer a pressão. E foi a pressão? Foram todos bons lá. Foram todos? Eles estavam todos lá. Juro pra você, te juro pra meu filho, ele não segue agora, se não for pessoal, se alguém ouvir. O Emanuel. Ele falou, cara, que o Emanuel se foi, porque eu falei com o Alexandre. Viu? Não teve seleção. Eu estou sendo muito honesto, não teve seleção, não foi escolhido, não. Foi quem na hora deu a pressão lá, quem deu e uma pressão estranha aí também, quem não fez as gravações tudo, acho que não foi o passaporte também, né? Só. É o que me salvou, senão eles não tinham aceito a minha gravação. Não tinha nada. Você não tinha nada, você só entregou só isso. Eu falei algumas coisas que eu fiz. Só. Nada. Veja você que ele fala assim, falei algumas coisas que eu fiz. Está muito claro. E agora legendado. E ali, fala assim, eu falei para ele assim, e o Emanuel, o Silvio falando, olha, eu falei para o Emanuel, eu quero que o Emanuel se... Parará, porque minha preocupação é com o Alexandre. Minha preocupação é com o Alexandre. Por quê? O Alexandre tem parentesco com a família do Silval Barbosa. Entendeu? Então exatamente. Ele estava se lascando com o Alexandre. E ele não, com o Emanuel. Ele estava se lascando com o Emanuel. Estava preocupado com o Alexandre, mas não escondeu o Alexandre. Exatamente. E ele fala lá, entreguei todo o material. Porque se não fosse isso, a delação dele não seria aceita. Pois é. Tem esse detalhe. Eu gostaria, inclusive, porque esse foi um material jornalístico, muito bem feito. Eu gostaria de parabenizar, inclusive, o nosso editor, o Léo, que foi quem nos chamou a atenção. Porque eu cheguei aqui... achando, inclusive, o seguinte, olha, esse material aí do Emanuel pode melhorar a vida do Emanuel. Eu cheguei com essa ideia aqui hoje. Vai piorar. Por isso que eu tô tendo essa... Vai piorar. Porque... Vai piorar. Eu gostaria que repetisse isso, né? E eu quero saber o seguinte, se eu posso pedir para parar num determinado momento e depois continuar. Posso? Então tá. Então repete, deixa meu áudio aberto, que eu vou pedir para parar num determinado momento. Vamos repetir esse áudio, que é muito importante. Isso mostra que não houve omissão de coisíssima nenhuma. E depois tem uma nota aqui dos advogados do Silvio e do Silval Barbosa. Vamos colocar isso aí na tela, por gentileza. Você falou que eu não tinha um monte de coisa, cara. Tinha documentos. Mas não tinha nada. Eu acho que não tem nada. Nada que o Silval falou que tinha valor. Nada. Eu não vi uma gravação dele. Ele disse que tem Você vai falar do Silvano e do Wagner? Não vi. Como que trocava essa porra, Silvio? Como trocava o quê? Era uma câmera e só ligava na hora, não carregava, né? Não, foi só um dia. Foi um dia. Entendi. Eu tinha 450 mil euros, uma pessoa que acabou, tive que acabou, não tem mais fazer nada. Nunca mais. Foi um dia, então. Só um dia que eles foram lá fazer a pressão. E foi a pressão? Foram todos bons lá. Foram todos? Eles estavam todos lá. Juro pra você, te juro pra meu filho, ele não segue agora, se não for pessoal, se o alguém ouvir. O Emanuel. Ele falou, cara, que o Emanuel se foi, porque eu falei com o Alexandre. Viu? Não teve seleção. Eu estou sendo muito honesto, não teve seleção. Para aí. Repete esse trecho. Não teve seleção, não foi escolhido nada. Eu quero que o Emanuel se lasque. Eu se lasque aí, eu estou traduzindo, né? Porque ele falou outra coisa, né? A gravação foi só num dia só. Então todos que estavam lá, todos que foram... Eu estou preocupado com o Alexandre. Não teve seleção, não foi escolhido nada. Roda a partir daí, por gentileza. Estavam todos lá. Juro pra você, te juro pra meu filho, ele não segue agora, se não for pessoal, se alguém ouvir. O Emanuel. Ele falou, cara, que o Emanuel se foi, porque eu falei com o Alexandre. Viu? Não teve seleção, eu estou sendo muito honesto, não teve seleção, não foi escolhido, não. Foi quem na hora deu a pressão lá, quem deu uma pressão estranha aí também,
quem não tem as gravações tudo, para quem foi passaporte também, né? Sai, Só. É o que me salvou, senão eu não tinha aceito a minha gravação. Não tinha nada. Você não tinha nada. Você só entregou os Só falei algumas coisas que eu fiz. Aí, para aí. Para aí, lá. Só, volta com esse texto para a tela. Só entregou o sério e falou algumas coisas que eu fiz. Exatamente. Na imprensa tá. Falei só o que eu quis. Eu quis. Exatamente. Trocaram o quis pelo fiz. Está lá escrito. Só entregou o sério e falou alguma coisa que eu fiz e não que eu quis. Isso é muito importante e é muito relevante. Porque se ele falasse só o que ele quis, evidente que a manchete da Folha de São Paulo estava correta. Estava correto. Né? Estava omitindo. E acabou essa desatenção do jornalista da Folha, promovendo... Repete esse trecho de novo aí. Só esse trechinho aí. É o que me salvou, senão eu não tinha aceito a minha gravação. Não tinha nada. Você não tinha nada. Você só entregou as discussões. Só falei algumas coisas que eu fiz. Só. Nada. Tá bom. E aí, professor, eu acho que isso aí mata a notícia. Mata né? tudo. Eu ouvi o áudio. O áudio, Haroldo, tem 1 hora, 24 minutos e 58 segundos. Eu ouvi hoje pela manhã 2 vezes. E não tinha percebido nada no áudio que batia com o que estava sendo escrito e publicado nos jornais. Não vi nada. Ao contrário, não salva a vida de ninguém dos que foram flagrados pela câmera. Aliás, a câmera não foi desligada. Foi uma vez só. Ligaram a câmera e gravaram tudo aquilo. Todo mundo. E foram todos aqueles lá. Que, aliás, o Silvio chegou a mostrar para Janaína, não, desculpe Janaína, desculpe mesmo, para Luciane Bezerra, uma lista de 18 nomes. Se nós... E aquela tremedeira dela, agora está explicado o volume que tinha lá, né? Exatamente. Ele abriu lá, olha aí, estou com tremedeira, tinha 750 mil lá dentro. Exatamente. Viu até tremedeira, estou com tremedeira, né? Uhum. Aí que eu encontrei com a pessoa da roça, falou, tremedeira estou eu de plantar alface, cenoura aqui no sol. E outra coisa... Dinheiro. E outra coisa, o Emanuel Pinheiro, naquele vídeo, se nós vermos o vídeo por inteiro, não apenas o que ele... tira do que caiu do chão e coloca no bolso, não apenas, mas ele discute com o Silvio, discute, não brigando, discute, que ele queria notas maiores. Ele queria um maço, um grupo de notas de 50 a 100 reais. Porque ele não tinha o que não de carregar. Nesse ponto eles capricharam com o Alexandre. Alexandre encheu o bolsa de 20 reais. De 20. Quer dizer, sobrou para eles. Então não tem nada que salva a pátria de ninguém dos flagrados. Ninguém. Eu acho que piora, viu? Porque depois dessa alternativa, o Alan Zanata, amigo de Emanuel, vai lá buscar essa situação. O Alan Zanata persegue o Silvio para ver se arranca alguma coisa do Silvio para fortalecer o Emanuel. E veja a gravidade da nota que emitiu o advogado do Silvio e os advogados do Silvio e do Silval Barbosa. Nota de esclarecimento. Atenção, hein, que isso aqui é muito grave. Acerca do áudio divulgado de maneira distorcida pela imprensa, a defesa de Silvio César vem esclarecer que, primeiro, não há nada no áudio que não seja de conhecimento da Procuradoria-Geral da República. Segundo, Silvio César não omitiu qualquer patrimônio. Todo o seu patrimônio foi devidamente comunicado à PGR. O garimpo referido no áudio não é de sua propriedade, tal como ventilado de forma distorcida pela imprensa, mas sim da família de Silval. 3. As gravações entregues da Procuradoria-Geral da República acerca do pagamento de propinas a parlamentares e o atual prefeito Emanuel Pinheiro são autênticas e foram entregues na sua originalidade, não havendo qualquer tipo de edição. 4. No áudio, em nenhum momento o colaborador Silvio afirma que elas estão fora de contexto, pois quem menciona isso é o próprio Alan Zanata, na frustrada tentativa de a qualquer custo
produzir prova supostamente no interesse da defesa de Emanuel Pinheiro. Exatamente. 5. As gravações entregues pelo colaborador Silvio são claras e podem ser submetidas a todas as espécies de perícia. Ao contrário do mencionado por alguns sites, trata-se de nítido caso de pagamento de propina ao então deputado Emanuel Pinheiro, atual prefeito, e aos demais deputados que compareciam para receber propina em uma verdadeira fila indiana. 6. A única novidade que se tem no áudio é uma aparente tentativa de obstrução de justiça por parte de Alan Zanata, com possível participação de Emanuel Pinheiro, para tentar justificar a todo custo o injustificável, que são as flagrantes imagens de recebimento de propina por parte do atual prefeito e outros deputados. 7. Ao final, o áudio revela também que Alan Zanata afirma que nada acontecerá com Emanuel Pinheiro, pois ele já teria a maioria na Câmara, o que pode revelar outros possíveis crimes por parte do atual prefeito. 8. Silvio César continua à disposição da Justiça na condição de colaborador e assim procederá cumprindo todas as cláusulas do acordo. Por que isso tudo aqui é grave? Sabe por quê? Porque pode dar obstrução de justiça para cima do Alan Zanata e para cima do Emanuel. Aí piora a situação. E aí pode ter uma prisão imediata. Nós vamos ao intervalo e voltamos. O projeto Viva o Seu Bairro deste sábado, dia 23, faz uma grande festa para os moradores do Souza Lima em Várzea Grande. Lazer, informação e serviços sociais para toda a comunidade das 4 às 7 da noite. Participe e aproveite todos os serviços ofertados. Atrações, quadro Solte a Voz, DJ Garão, Gero Neto, Banda Mega Som, Tayla e Thalita, Banda Bad Boys. Viva o Seu Bairro, neste sábado, dia 23, no Mini Estádio do Souza Lima. Patrocínio Governo de Mato Grosso, Assembleia Legislativa, Sesc Mato Grosso, Barão Mega Store, a sua ótica e Unique. Realização Jornal A Gazeta. Bem, nós voltamos, então pode se complicar aí, ao invés de... Eu falei hoje, inclusive, na Capital FM, de que isso tudo podia minimizar a situação do deputado Emanuel Pinheiro, prefeito de Cuiabá. Agora, diante desses esclarecimentos, pode agravar, ao invés de minimizar. Mas tem novas informações aí com relação à prisão do Luiz Soares. Exatamente. Lá na audiência, dada a palavra para o doutor Procurador-Geral do Estado, foi dessa forma, né? O Estado de Mato Grosso, comparecendo a este ato, requer a imediata cessação do constrangimento ilegal que está a sofrer o secretário de Estado de Saúde, tendo em vista que o suposto crime de desobediência é subsidiário, existindo outras medidas à disposição do juízo civil para o cumprimento de ordem judicial eventualmente descumprida. É também crime de menor potencial ofensivo, em que não cabe prisão em flagrante, mas simples lavratura de termo circunstanciado, o que assoma a ilegalidade da medida determinada pelo juiz deprecante. Relata-se outra ilegalidade quanto à incompetência do juízo deprecado, já que esta constrição à liberdade, se possível, deveria ser determinada ao Tribunal de Justiça e não à Vara de Precatórios de Cuiabá. Por fim, ainda se torna mais estranho o fato por ter sido expedido em mandado de prisão em flagrante. Essa é a palavra do Procurador-Geral do Estado, Rogério Galo, né? Realmente o secretário tem o foro lá do... Rogério Luiz Galo, Procurador do Estado. O secretário tem o foro por prerrogativa de função do Tribunal de Justiça. Uma mensagenzinha do telespectador, põe na tela? Ou não vai ter? Não vai ter? Terminou o tempo? E tempo é tempo na televisão? Tá bom. Então, um grande abraço aos telespectadores, um bom final de semana e tem muita gente que vai tomar Rivotril. Isso se não... Um monte.
sair a delação do Riva daqui até o final de semana, né? Bom final de semana a todos e parabéns, Manuelinha, meu amor. Eu não saio, não. Daqui do morro, eu não saio, não. Informação faz abrir caminhos, esclarece dúvidas, te leva ao conhecimento, traz entretenimento, muda perspectivas. É notícia, é opinião. O Jornal A Gazeta filtra as melhores informações para você. Assine o Jornal A Gazeta, receba informação com credibilidade e qualidade e esteja sempre na frente. Faça sua assinatura pelo telefone 65998669507 ou acesse o site Gazeta Digital e saiba mais. Jornal A Gazeta, sempre na frente. Mal começou, Fabi, já tá bombando o teu WhatsApp aí? Tá bombando, um assunto Fala, que Fabi. interessa, né? Fala, Fabi. Então, olha só, o palpite da Cristiane aqui de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, é para a Aline Rosa. Aline Rosa, ó, vou dizer um negócio pra vocês. Eu estive com a Aline Rosa recentemente, lá na Bahia. Duvido que ela tenha beijado, é linda. Duvido. Mas essa aí é bonita também. Eu duvido. Duvido, Fabiana. Duvida? Quem que é meu vizinho aí, meu pessoal do ABC Paulista, como chama a pessoa? É a Cristiane de São Bernardo do Campo. Cristiane do meu ABC Paulista. Beijo pro meu ABC Paulista, sou de Santo André, como vocês sabem, mas estudei em São Bernardo, tá em casa lá. Cristiane, acho que não. Aline, não acho que não. Tem outro palpite chegando do Piauí. Do Piauí, vai lá, Piauí, vai. O pessoal do Piauí acha que é a Geise Arruda. Geise Arruda? Olha! Será? Há meses sem beijar? Deixa eu ver. Parece, hein? A Geise Arruda Geise mudou o visual, hein? Eu nem sei como é que a Geise tá, porque cada hora ela aparece Não, ela de uma emagreceu, forma, ela tá loura, ela tá morena, ela tá... Ela fez trancinha agora no cabelo. Ela tá num novo visual. Eu acho que a Geise Arruda anda beijando por aí. Anda beijando? É. O que você tem de informação? Eu Conta acho aí. que, sabe assim? Conta aí. A pessoa muda o visual, ela quer emagrece, se apresenta numa nova roupagem. Entendi. Ou é pra agradar, ou é pra tá pegar beijando alguém. Né? Das duas, uma. Entendi. Ou ela quer agradar, ou ela quer pegar alguém. Vai mandando seu palpite no 11983692236. Manda seu palpite em vídeo também, estamos com saudade do seu palpite em vídeo. Manda pra gente 11983692236. Quem é a famosa que está segundo o Vladimir? Segundo o Vladimir, há 7 meses, sem beijar. E falou 7 que não... meses e 2 dias. Roda mais um palpite aí, vamos ver. Micael, sou da Paraíba. E o meu palpite para a famosa que está meses sem beijar é a Babi Rossi. Não é Babi Rossi. Será? Tá meses Beijo pra todo mundo da Paraíba. Eu acho que essa famosa Mais um. Tem mais gente? Opa! Vai, fala. Cadê? Cadê o vídeo? Mais um vídeo. Vai lá. Eu acho que essa famosa aí é a Aline Rosa. Bom dia. Bom dia. Todo mundo tá achando Eu que a Aline acho Rosa que não tá você beijando. está condicionando as pessoas. Eu? Mas eu tô dizendo que não é a Aline Rosa. Tô mandando mensagem pra ela, isso não vale, tá? Pra ver se é ela, isso não vale. Olha, Fabiana Teixeira, Fabi, tem muito palpite aí, Fabi? Tem muito palpite sim, Mari. Olha só, a Carla de Guarulhos acha que é a Antônia Fontinelli que não beija há tanto tempo assim. Ah, pode ser. Desde que ela se separou do Jonathan. Pode ser, hein? Bom, né? Bom, Já a Marisa, aqui de São Paulo, acha que é a Valesca Popozuda. E o Caio, do Rio de Janeiro, deu palpite pra Cléo Pires. Será? Olha, Cléo Pires. Ai, duvido. A Cléo, 7 meses. Ela anda... Não combina. Não, combina talvez 7 isso dias. não. 7 meses. Ela tem publicado tanta coisa cabeluda por aí que eu acho que ela tá um beijo em dia. Tem mais palpite em vídeo, mais palpite. Vai lá, roda. Sou fã do programa de vocês, Sônia de São Beijo, Sônia. Paulo. Pra mim, essa pessoa que não beija há meses é Renata Baiara. Beijos. Olha, Tá, Renata, depois a gente tem que falar disso. Vamos falar disso amanhã? Vamos falar. Amanhã eu trago falar. informações sobre o estado de saúde perguntei da ontem Renatinha Banhara. Então. Ontem mesmo eu perguntei dela, legal. Mas a gente fala. A gente fala assim. Bom, vamos revelar Tem quem vários é? palpites, vamos. Vamos mostrar quem Vai é. lá, Agora,
Essa Quem famosa, eu duvido. Acertaram, hein? Eu Acertaram? duvido. Acertaram. Revela, Diogão. Eu duvido. Não é a Aline Rosa, é a Valesca Popozuda. Popozuda. Ah, não tá 7 meses sem beijar. Não, mas ela separou. Duvido. Ela separou em fevereiro desse ano. Duvido. Ela Valesca já... é quente, é muito beijo no ombro. E você tá falando, você tá inventando história. Não, foi a própria Valesca quem disse. É só beijo no ombro, Mari? Então... Só na boca não, só Na no boca ombro. não. Só no ombro? Ela- Ombro vale? Ombro conta? É a maldição da música. Agora você vai beijar seu ombro, nada de boca. Ela tava namorando um empresário, Diógenes. E eles terminaram no comecinho do ano, lá em fevereiro. Ela falou que de lá pra... Nem no carnaval, Valesca, Pois conta pra é, gente. né? Nem no carnaval ela falou que beijou. Desde de lá pra cá, ela falou que tá... Mas ó, solteira assim, sozinha nunca. Precisando, é porque ela ela não liga, quer. marca ela não quer. e beija. Porque ela não quer, ela óbvio. tá em outra vibe. É uma opção Tá dela. cuidando da carreira, tá cuidando Pronto, do do filho, filho. tá cuidando aí dos O negócios. filho MC, tá cantando igual ela, seguindo os passos dela. Exatamente. Então tá, então um beijo pra você, querida Valesca. Ó, muitos Aí, beijos pra ó, você, ó, minha amiga. Beijo, beijo. A gente vai cozinhar uma receita bem gostosa. Aliás, são várias receitas para você fazer aí na sua casa. Olha só, você quer fazer rabada, você vai aprender a fazer rabada. E a partir da rabada a gente vai fazer um croquete. É sensacional, a receita é muito gostosa. Estava tomando no café da manhã. Depois tem a costela. A gente vai fazer a costela com barbecue. E a partir daí vai fazer um croquete de barbecue com costela. Agora é o seguinte... se você quiser só fazer a costela, comer, fica gostosa. Se você quiser fazer a rabada também. E se sobrar, você pode fazer também o croquete. A escolha é sua. Mas antes disso, o meu xará, Eduardo Talarico, está aqui. Ele é craque na cozinha e craque nos bolinhos, nos guloseimas gostosos. Vai fazer. Com certeza. Vou fazer um bolinho de linguiça fresca. Bolinho de linguiça fresca, que é delicioso. Que é delicioso. E um aperitivo, um franguinho aperitivo. Crocante, bem legal também para... Vamos embora, então, que tem bastante receita gostosa para você. Vamos cozinhar. Você vai começar com qual? Vamos começar com o bolinho de linguiça fresca, tá, Edu? Tá. Vou começar colocando aqui um pouquinho de óleo. Um pouquinho de óleo na panela. Você tem alguma dúvida, manda pra gente. 983692236, alguma consideração também. Fique à vontade. Então, deixar aquecer um pouquinho o óleo. Vamos entrar com alho. Mais ou menos 2 dentinhos de alho? 3 dentinhos de alho. Tem 3 dentinhos de alho, tá? Deixar. Esse bolinho que você falou da linguiça tem que ser com a linguiça fresca. Tem que ser com a Ele linguiça fica fresca. macio, né? Fica mais macio. Ó, hoje meu café foi 2 bolinhos de linguiça, 2 bolinhos de linguiça, depois 2 croquetes de costela, comi só um de rabada e assim foi. E comi 2 tipo de linguiça. O nuggets, né? Que você faz, frango. o franguinho, que é pra criançada. Aliás, tem a receita do franguinho. Esse franguinho tá muito crocante. Tem um truque também. Tem um truque da farinha grossa, farinha de pão grossa, que a gente rala o pão no ralo grosso e fica mais graúdo as farinhas e é sensacional. Fica mais crocantes. É boa para você fazer para a criançada e para os adultos também, fica delicioso. Então esse foi o café. Você pode fazer, são receitas que você pode fazer a qualquer hora, né? A qualquer hora. Então, Edu, o alho, já vou entrar aqui com a cebola. Mais ou menos uma cebola? Meia cebola picada. Tá. Então entrou alho, a cebola. Simples. E você faz em pedaços mesmo? Em pedaços, tá. Exatamente. E o pimentão amarelo, pode ser o verde, pode ser o vermelho, eu escolhi o amarelo. Tá, você põe sempre um pimentão junto? Sempre um pimentão junto. Muitas vezes em casa a pessoa gosta de fazer com tomate, por exemplo. Bolinho e coloca um tomate. Fica com muita água? Eu acho que fica com muita água. Eu não gosto de colocar... Não coloque tomate. E Fabi, a qualquer momento você pode falar com a gente aqui. Fique à vontade, se tiver já alguma dúvida, à vontade, tá bom? Temos perguntas. Já tem, né? Já tem, né? Já tem. Aliás, ainda o pessoal... mais esses bolinhos que realmente estão abrindo o apetite de todos os telespectadores e o meu. Olha só, a pergunta vem lá da Bahia, é do Matheus. Ele pergunta se esse bolinho de linguiça, tanto faz linguiça de porco, de boi, linguiça de frango, se funciona com qualquer uma delas. Pode ser de frango, pode ser... Você pode colocar aqui, ao invés de ser linguiça suína, pode ser de frango e também a gente pode colocar, sabe o quê? Do camarão também. Pode ser linguiça de peixe, linguiça de... camarão. Linguiça de camarão, linguiça de bacalhau, linguiça de... Não, eu tava vendo, vai bem interessante as mensagens. E as pessoas falam assim, poxa, mas a Fabi pergunta, mas não é ela.
Muitas vezes as pessoas estão em casa e falam assim, poxa, mas a Fabi sempre pergunta se pode fazer com outra coisa. Quer trocar, né? Quer trocar, mas não é a Fabi que quer trocar, ela não quer fazer essa receita na casa dela. É que alguém está perguntando para ela. Muitas vezes... Eu faço a receita do jeito que você expõe aí. E você não só você faz, o Denis está aqui me lembrando, nosso diretor, mas como você vem comer. Então todo dia ela sai dali da cozinha. Não, eu vou aí alimentar a minha alma, mas vocês não estão entendendo isso. Não, e daí hoje de manhã, por curiosidade, a gente é amigo de todo mundo, né? E da Fabi não é diferente. Ela virou pro nosso diretor de manhã e falou assim, não... Eu não fui comer nada. Ele virou. Eu não fui comer nada lá na cozinha. Ele falou, né, você não deve ter ido, você deve ter ido na cozinha escovar o dente, né? Mas essa cozinha aí realmente ela é tentadora, que viu? Bom, realmente, a gente fica feliz. Ó, então aqui, pimentão, a recomendação. Quem não quiser pôr pimentão, tira então. Pode tirar o pimentão, perfeito. Não tem problema, tá? E aí, enquanto tá refogando aqui, Edu, eu vou passar o truque da linguiça. Isso, da linguiça fresca, é o seguinte. Aqui é o seguinte, a gente pode tirar a tripa. Tirar a parte de fora da linguiça? Isso, exatamente. Pele, né? Tirar a pelezinha. Tá. E pra ficar só com essa massa que nem eu trouxe aqui, é só apertar, não tem problema. Ela sai toda. A linguiça que tem muita... Isso varia muito também no Brasil inteiro. A linguiça que tem mais gordura, você recomenda tirar essa gordura ou não? Não, eu não recomendo tirar. Eu deixo a gordura... não pode ser tanta gordura, né? Mas a gente deixa um pouquinho de gordura para dar uma maciez também. Eu posso confessar o que eu faço quando eu vou fazer alguma receita assim para criançada, claro. Tal? E é uma linguiça mais gordurosa, ou tem aqueles pedaços grandes de gordura, eu tiro ela e ponho um pouquinho de bacon. Dá mais sabor, né? Pode fazer. Claro. Não tem problema. Dá mais sabor, não tenha dúvida. Tá. Então, eu já fiz isso com todas as linguiças, tá? Então, só dei uma repicada. Isso. De leve. Se tiver algum outro pedaço maior também quebra. Isso, exatamente. Então, você está aprendendo bolinho de linguiça. Na sequência, eu vi um cabo aqui. De onde estava esse cabo? Tá aqui, Ale? Era a tua câmera que estava aqui? Tinha um cabo incomodando alguma câmera, não sei qual é agora. É a tua? Tá aí, tá pronto, tá virado aqui. Aí, então... perfeito, hein? Aí é o seguinte, picou quanto mais ou menos de linguiça? Aí são 6 gomos de linguiça. 6 gomos. 6 gomos, vai dar uns 500 gramas. Tá. Então, ó, refogou aqui, já vamos entrar vai direto com a linguiça. Direto com a linguiça, exatamente. Bolinho de linguiça para você fazer, bolinho de linguiça fresca. Depois tem o croquete. Eu sei que você gosta dos croquetinhos também. Eu vou te falar, aquele ali de costela ficou bom. Né? Você prefere de costela ou de rabada? Costela. Costela? Costela, prefiro de costela. Olha, eu vou te falar que o de rabada ficou... sensacional também. Ficou muito bom. Modéstia à parte, esse de rabada ficou sensacional. Aí, dá essa refogada. Dá essa refogada, tá, Edu? Se quiser colocar um pouquinho de pimenta também, não tem problema. Quem gosta de coentro também não vejo nenhum problema. Tá, pode colocar. Perfeito. Isso. Eu gosto de colocar um pouquinho de sal, tem um pouquinho de sal. Tem, pega aqui. Aí então você colocou